Ó, seguinte, vamos mudar de assunto aqui. Deixa eu acionar já Monique Danello. Falei que falaríamos do Bruno Henrique, né? Condenado pelo STJD, mas dos males menor, né? Porque pegou ali apenas 12 jogos. Conta pra gente como é que foi essa audiência também. Enfim, torcedor do Flamengo apreensivo, né? Em poder até, de repente, ter o jogador até eliminado, né? Como eles falam, né? Do futebol. Pega 12 jogos e uma multa, Monique Danello. Seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Um beijo para vocês, para todo mundo que está com a gente. Pois é, foi um longo julgamento, né? Começou ontem às 10 horas da manhã, teve ali quase 8 horas de duração. Foi um julgamento dividido em duas etapas, né? Primeiro a defesa do Bruno Henrique e também os advogados do Flamengo, eles queriam, né, a suspensão, né, o cancelamento do julgamento, alegando, né, que já teria prescrito. Então, eles fizeram ali uma primeira parte em relação a isso, foi feita uma votação que terminou 3-2, né? A maioria votou que não, que o julgamento deveria seguir, e aí na segunda parte do julgamento eles foram analisar o mérito da questão, que seria, né, o fato do Bruno Henrique ter forçado o cartão amarelo naquela partida contra o Santos e que isso teria beneficiado apostadores. Então, foi um julgamento que se arrastou por muitas horas. O Bruno Henrique participou desse julgamento de forma online. Várias pessoas deram depoimentos, né? Foram advogados, tanto de defesa, o delegado da Polícia Federal, pessoas relacionadas a casas de aposta. Então, realmente foi um julgamento que acabou se arrastando muito. E aí a gente sabia, né, que uma das possibilidades era que votassem pela exclusão, o que faria com que o Bruno Henrique não pudesse mais jogar ou pudesse pegar uma pena ali de 2 anos de suspensão, mas no fim, na votação final, o que ficou decidido, né, a maioria acabou acompanhando o relator, que era uma punição de 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. E aí, para a gente, né, trazer os desdobramentos disso, num primeiro momento, parece uma pena branda, né, em relação ao que poderia ser. Foi assim que foi analisado e encarado por várias partes, né, relacionadas a esse julgamento. Essa pena do Bruno Henrique de 12 jogos de suspensão, para a galera entender, ela é válida para campeonatos no Brasil. O que acontece? A pena ela não pode ser internacionalizada, pelo que explicaram os advogados do Flamengo, ela não pode ser internacionalizada se ela for uma pena em jogos. Se fosse uma pena em dias, ela poderia ser internacionalizada, mas como é uma pena em jogos, é uma pena válida apenas para jogos no Brasil. Foi isso que os advogados explicaram. Então, na teoria, o Bruno Henrique, nesse momento, está liberado para jogar Libertadores da América, por exemplo. A punição começaria a valer na próxima rodada do Brasileirão, jogo contra o Juventude, depois da data FIFA. Agora, essa punição ainda cabe um efeito suspensivo. E no caso de punições largas, né, punições de acima de 2 jogos, o efeito suspensivo, ele é sempre concedido. Esse caso tem um asterisco porque é um caso grave, então pode ser que tenha, né, alguma mudança em relação a isso. Mas é possível que o jogador, que o clube entre com pedido de efeito suspensivo e que o Bruno, né, possa atuar até que esse caso seja julgado numa outra instância, em segunda instância, que seria o pleno do STJD. O Flamengo já disse que vai recorrer ao pleno e também vai entrar com pedido de efeito suspensivo. E aí, é claro, né, o pleno, né, é a segunda instância, é a última instância que isso pode ser julgado no Brasil se o Bruno continuar condenado e o Flamengo quiser recorrer. E aí isso tem que ir para o CAS, né, subir totalmente, assim como outros casos que a gente acompanhou, do Gabigol, do Guerreiro, isso falando de jogadores relacionados com o Flamengo. Uma última informação, Vitor, para deixar claro para a galera de casa: não é um caso de punição como a do Gabigol e a do Guerreiro, por exemplo, que eram casos de doping. O Bruno pode frequentar as instalações do Flamengo, ele pode treinar com os companheiros, trabalhar normalmente no Ninho do Urubu. Nesse momento ele está apenas suspenso dos jogos dentro, né, do território nacional, como o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil, jogos do Campeonato Brasileiro. Obrigado, viu, Monique Danello? Um beijo pra você, tá bom? Bom trabalho por aí também. E obrigado, cuida da voz. Vai na boa, vai na maciota. Tchau.
Beijo pra você, Monique Danello. Valeu. E aí, senhores, e senhora Giovana Kiel, muita gente fala, pô, mas teve fera que foi pego, né, nessa questão aí de manipulação de resultado, e teve cara que foi banido do futebol, não pode mais jogar, teve cara que pegou 1 ano, teve jogador importante até de Série A, que ficou 2 anos fora também. Só que aí entra o ponto, né? A gente até debatia lá fora, né? O Bruno Henrique ele foi absolvido no artigo 243, que fala que em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. A gente o entendimento não era esse. A gente tem até um texto da regra que acho que se colocar no ar ajuda aí. Você mandou pra galera lá? Mandei, acho que no grupo. Vamos botar na tela. Vamos botar na tela. Olha lá. Olha só. Vai lá, desce. Então, dá uma olhada no artigo 243. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende, tá? Se você olhar ali no parágrafo 1º, tá lá. Esse é o que ele é condenado. Esse é o que ele é absolvido. Absolvido. Ele foi absolvido do artigo 243. Por quê? Porque entenderam que ele não prejudicou a equipe dele. A grosso modo, entenderam que ele não prejudicou a equipe dele. Lê lá, suspensão de 360 a 720 dias. Além de uma multa que pode ser de R$100 a R$100 mil, beleza? Nesse item, o Bruno Henrique foi absolvido. Entenderam que ele não prejudicou o time Entenderam que ele não prejudicou Ou seja, nesse ponto, só será condenado, neste caso, quem for um cara que fizer um gol contra, quem for um cara que tomar um gol mais ou menos das pernas. Calma. Que aí... Calma. Já tem Já tá estranho esse negócio. Na minha visão, já tem algo muito difícil de ser sustentado numa discussão, que é entender que forçar um cartão não prejudica a equipe. Para mim é claro que quem força um cartão prejudica a equipe, ponto. Para mim, quem julgou isso aí já pedalou ao achar que ele não prejudicou a equipe. Porque quem julgou levou em consideração... Não só naquele jogo. Quem toma um amarelo forçado, ele está 1/3 suspenso, tá? Porque 3 cartões suspendem. Se você toma um cartão amarelo, você já está 1/3 suspenso. Perfeito? Sim. Então, beleza. Eles entenderam... Calma aí, só é importante também deixar claro até pra galera que tá vendo a gente. O entendimento dos caras foi, ele já ia tomar esse cartão amarelo, porque ele ia ficar... Porque eles ele ia entenderam, ficar suspenso e isso não foi falado. Eles entenderam que forçar um cartão amarelo... Mas o artigo ele é errado, ele não deveria ter. Eles entenderam que forçar um cartão... Quem julgou entendeu que forçar um cartão não prejudica a equipe. Sim. Pedalada Que pra mim é uma pedalada absurda. Absurda. É lógico que quem força um cartão prejudica a equipe. Mas isso é lógico. Isso é evidente. Beleza. Ao entenderem que ele não prejudicou a equipe, ele foi absolvido nesse Nem item. foi julgado o mérito. A partir daí. Ele ajudar. Aí ele foi... Ou seja, ele não poderia mais ser suspenso em dias. Aí ele foi pro segundo, 243A. Atuar de forma contrária à ética esportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. Ok? Então, esse artigo, ele foi considerado culpado. E aí dentro consideraram disso, o quê? Que para ele faltou ética desportiva ao forçar um cartão amarelo. Aí bota a outra parte lá. Não tem aí? Não tem outra parte? Senão eu leio aqui. Tem sim, tem que subir. Tem que só subir. Mas se não se ele... Porque daí entra a questão da pena, né? A outra parte, a pena desse artigo aí, da segunda setinha, a pena é multa de 100 a 100 mil reais. Aí, ó. Multa de 100 mil e suspensão de 6 a 12 partidas. Pena máxima. Pena máxima. Ele pegou pena máxima nesse E ainda tem um parágrafo único ali, ó. Se do procedimento atingir o resultado pretendido, o órgão judicante pode anular a partida, a prova ou equivalente, e as penas serão de 100 a 100 mil reais e suspenso de 12 a 24 partidas. Ou seja, o que está dizendo no parágrafo único é, se a falta de ética dele for concluída... Que foi? E pra mim foi, porque ele queria tomar um cartão e tomou. Deveria ser suspenso de 12 a 24. Então já tem um segundo julgamento aí. Se você acha que foi concluído, ele pegou a pena mínima. Sim. Porque era de 12 a 24. Se você acha que não foi concluído, ele pegou a pena máxima, porque era de 6 a 12. Então assim, pra mim, eu acho muito difícil sustentar que a equipe do Bruno Henrique, o Flamengo, não foi prejudicada quando ele tomou o amarelo.
Pra mim era evidente que ele deveria ser considerado... Por quê? Evidente que eu digo, se todo mundo achou ele culpado por falta de ética, perfeito? Ele foi julgado com falta de ética. Faltou ética desportiva pra ele? Sim ou não? Disseram, sim, faltou. Você, diante desse veredito, você dizer que ele não prejudicou a equipe, pra mim é indefensável. Não, pra mim não tem argumento. E soma um outro ponto, que aí eu nem estou discutindo a aplicação da regra, mas a regra em si, ou a leitura que o colegiado teve com relação à regra, do o que é prejudicar o seu time. Então, mas e aí o grande. Não, só que aí o grande ponto é, nós estamos. Essa regra, ela permite que manipulações de cartão valham uma coisa e manipulações de gols valham outra coisa. Ou pênalti vale outra coisa. Perfeito. Ou seja, existe uma regra no nosso Código Penal Desportivo. Existe uma brecha. Uma brecha para que as manipulações sejam vistas de maneira diferente. Se você fizer um pênalti, você é culpado de um jeito. Se você tomar um vermelho de outro. Se você... Gente, é manipulação de jogo. E sabe o que é pior? Tudo isso aqui, e a gente precisa ser rígido nisso aqui. E aí, repito, não estou dizendo, não estou falando sobre a aplicação, estou falando sobre o texto. Sim. Sobre a regra. Sobre existe uma brecha na nossa regra. Precisa ser alterada para que a gente seja rígido com isso aqui. E para piorar... Tudo deveria se enquadrar em fraude esportiva. E para piorar, vários dos que foram suspensos 1 ano ou 2 anos, vários foram por quê? Porque forçaram o cartão amarelo. Sim. Porque tomaram o cartão amarelo para favorecer apostadores. Tem uma questão que piorou o caso deles, que não tem no caso do Bruno Henrique. Eles receberam dos fraudadores. Benefício próprio. Mas até tem um outro debate aí. Também acho, mas bem. Claro. Mas vamos falar aqui, sério. Certamente, os jogadores que foram suspensos 1 ano e 2 anos, eles receberam dinheiro diretamente dos fraudadores. Isso não aconteceu com o Bruno Henrique, perfeito? Isso não aconteceu. Não teve um fraudador que ligou para ele e falou, Bruno, faz isso que eu vou te dar uma grana. Não teve. Houve um aliciamento. Mas não houve um aliciamento. Sim. Mas em compensação, pessoas próximas ao Bruno se beneficiaram dessa decisão. Então, assim, para mim é muito difícil você ver lógica e você ver equidade. É muito difícil você ver equidade nesse tipo de coisa. Porque para mim é evidente que quem força um cartão amarelo está prejudicando a sua equipe. Você não prejudica a equipe só fazendo um gol contra ou cometendo um pênalti. Você prejudica a sua equipe tomando um amarelo que não era para você tomar. Ou seja, eu e o Vitor Sérgio temos duas visões diferentes sobre esse caso, que é... Eu entendo que a regra é absolutamente equivocada. Acho que o Vitor Sérgio também concorda com isso. Claro. Mas o meu ponto principal é, a regra é assustadoramente mal escrita e equivocada. O Vitor Sérgio foi para um outro ponto. Dentro da regra que está escrita, a análise e a leitura mediante ela também é equivocada. Então, mas você concorda que ela permite uma interpretação que pode atender o que você quiser. Então, esse é o ponto. Você samba em cima do que você quiser. Porque na teoria, quem pode falar que de fato foi prejudicado, talvez seja o técnico do time. Falar, não, realmente, olhando dentro de campo, quem me prejudicou foi o Bruno Henrique, porque no próximo jogo eu não conto com ele. Só que aí o técnico pode chegar aqui e falar, faz sentido, mas eu combinei com o Bruno que ele ia tomar o cartão amarelo, então e aí ele tem que tomar outra punição. Não, tudo bem, mas aí então ele não me prejudicou. Isso é proibido. Sim. Meu grande ponto não é esse. Eu entendi. Só que o ponto é, se o técnico chega e fala, cara, eu já tinha combinado com ele que ele ia tomar o amarelo, isso não me prejudicou. Não pode estar na mão do técnico dar essa opinião. Então, é isso que a justiça não pode deixar na mão de eu me sentir prejudicado ou eu não me sentir prejudicado. A justiça, ela é preto no branco. Não tem mistério. É o que está escrito. É caneta no papel. E essa regra não deixa a caneta no papel. E o que você está querendo evitar com isso? Você está querendo evitar que o mercado de apostas influencie um jogo. Não importa se prejudicou ou não. O que importa é, o que você quer evitar com julgamentos como esse? Que o mercado de aposta influencie o jogo. Influenciou! E ele ainda foi absolvido num item, que é um item, para mim, que deixa uma brecha perigosíssima. A brecha que permite de prejudicou ou não prejudicou é uma brecha perigosíssima. Perfeito. E que foi usado de uma forma diferente do que foi usado na outra vez. Isso daí acho que está muito claro. Está muito claro. Mas só para complementar, e assim, essa interpretação não cabe, porque vai contra a própria premissa do porquê você dá um cartão amarelo num jogo, né? Não é uma punição? Sim. Claro, perfeito. Uma punição traz o quê? Prejuízo. Exato. Por si só, uma punição já traz o prejuízo. Matou. Também não. Falou 10 segundos, matou. Perfeito.